Você acredita realmente que a economia foi sabotada quando o governo estava dando certo? É isso que diz o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Agora eu digo, você acha que realmente essa tese se sustenta? Vamos fazer uma análise do que ele disse e entender de forma crítica se tem razão ou não. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, onde a gente fala sobre as notícias do Brasil e do mundo para que a gente tenha ciência e tenha uma formação crítica de cada coisa. Vamos juntos entender o assunto? No site 247 diz lá: o governo foi sabotado quando a economia começou a dar certo, diz Guido Mantega. Ex-ministro avalia que sabotagem liderada por Campos Neto e Congresso provocou a alta do dólar, inflação e desgaste do Lula. Ora, aqui ele diz o seguinte, aquele velho papo de que a culpa é do Campos Neto, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Nunca é culpa do próprio governo. Na própria matéria, continuando, ele coloca lá: o governo, mesmo estando amarrado, conseguiu achar caminhos, disse Mantega, ao comentar o desempenho positivo da economia, mesmo com as restrições fiscais e políticas enfrentadas. Para o ex-ministro, o cenário começou a mudar quando a oposição percebeu que os números do governo Lula estavam melhorando. Quando os adversários perceberam que o governo estava indo bem, a economia estava indo bem melhor do que eles imaginavam. Aí deram um semigolpe, declarou. Olha que mais uma vez vem aquela história de golpe, de que fomos sabotados, de a economia está indo bem. Então vamos lá, olha só. Nós estamos agora, a fábrica da Michelin acabou de fechar. Sim, uma das fábricas que produz pneu fechou porque não está conseguindo manter pelo alto custo do Brasil. Você teve lá a fábrica de motores da L200 da Mitsubishi que fechou. A Pioneer fechou na Zona Franca de Manaus. A Adria fechou em São Paulo. E várias outras fábricas. Eu, no outro vídeo, fiz uma lista de 10 empresas que fecharam nos últimos 12 meses. E grandes empresas, não são empresas pequenas, não. Ora, e de vários ramos diferentes. Será que realmente o Campos Neto foi que sabotou? Ou foi a quantidade de imposto lá, que teve até o meme do Tachad, que está destruindo a economia? Está tirando o dinheiro do bolso do consumidor, as taxas de juros elevadas, as empresas não conseguem se financiar, o governo tributa cada vez mais as empresas e no final, o que pode dar certo? Vai dizer que a culpa é do Campos Neto? Mas olha, não é o Galípolo que está aí já há quase um ano? Por que o Galípolo não diminuiu a taxa de juros? Por que ele continua mantendo a taxa de juros elevada? Será que a culpa era do Campos Neto ou é realmente o governo que está sendo incompetente na área fiscal? E como desculpa, como sempre, está lá na matéria. Mantega relatou que o presidente do Banco Central teria contribuído para desestabilizar o governo ao divulgar uma projeção de desequilíbrio fiscal, o que, segundo ele, afetou a credibilidade da política econômica. Roberto Campos chegou e disse: porque tem desequilíbrio fiscal, a dívida vai subir. Puxou essa história e começou a dizer: a inflação vai subir, porque teve muito gasto público, o que é mentira. Ora, mentira o governo ao divulgar projeção de desequilíbrio fiscal. E por acaso o governo está tendo controle fiscal ou a gente está vendo aí há 2 anos de governo só déficit e descontrole fiscal? E ele reclama que o Roberto Campos falou que tendo descontrole fiscal a dívida vai subir. Mas é óbvio, isso é lógico. Se você tem déficit, para você suprir esse déficit, você tem que simplesmente contratar a dívida. E você contratando dívida, a dívida aumenta. Então, o Campos Neto não falou nada demais. É simplesmente o ato do governo de gerir mal a sua questão fiscal é que está causando tudo isso. Ele diz que a inflação vai subir porque tem muito gasto, e ele ainda alega que isso é mentira. Ora, você está vendo a inflação diminuir? O preço no mercado não está cada vez mais barato? Não está tudo assim, todo mundo com picanha, todo mundo com cervejinha, todo mundo fazendo churrasco, todo mundo feliz, todo mundo comendo bem, todo mundo comprando cada vez mais? Ou é exatamente ao contrário? Que você está vendo uma inflação alta e os preços cada vez maiores e você cada vez com menos dinheiro no bolso? Então não adianta contar fábula, não adianta vir falar em Nárnia, porque a realidade, quando bate a porta, ela, infelizmente, é inexorável. Você não tem como ir contra ela. A verdade, quando ela vem à tona, não adianta. A mentira, você tem que fazer muito esforço para mantê-la. Como aqui está tentando fazer, mas não adianta. Quando ela bate de frente com a verdade, aí desmorona todo o castelo de cartas. Vamos fazer uma análisezinha crítica rápida do que simplesmente... Vou falar 4 pontozinhos só 4 pontos, para a gente ver que essa história não se sustenta. O primeiro ponto é aquela famosa questão de botar sempre culpa no agente externo. É o Campos Neto, é o mercado, é os Estados Unidos, é isso, é aquilo. Mas nunca olha para o próprio umbigo. O governo não consegue entender que a política econômica não é simplesmente você criar um arcabouço fiscal
que simplesmente não funciona, aumentar a despesa, aumentar a despesa, aumentar a despesa, achando que você simplesmente vai aumentar a arrecadação tributando, tributando, tributando e que a economia vai continuar crescendo. Não adianta lá no IBGE o Postman simplesmente amarrar os números, marretar, girar, virar, para apresentar números positivos. Porque a população, quando chega na porta da realidade, aí todo esse castelo de cartas desmonta. Outro ponto, ele simplesmente disse que o Campos Neto fazia alertas, sim, amedrontava o mercado. Ora, o Banco Central é para exatamente fazer isso, é alertar a questão futura, não só para o mercado, como para a economia como um todo. Não é o que o atual Galípolo está fazendo? Inclusive, eu fiz um vídeo antigo aí dizendo que o Galípolo vai ser técnico ou ele vai ser político. Graças a Deus, ele está sendo técnico. Por isso que a economia, querendo ou não, ainda não degringolou de vez, o governo não explodiu de vez, exatamente porque o Campos Neto está fazendo a coisa certa. Enquanto o governo não se controlar, a taxa de juros vai continuar em níveis elevados. Inclusive, ele falou isso textualmente. A taxa de juros vai se manter alta por um longo período. Outra questão junto com isso, é que o Manteiga diz que a economia está dando certo. Ela estava dando certo e foi sabotada. Mas foi sabotada por quem, cara pálida? Não foi o próprio governo que criou essa confusão toda? Não é ele que cria o déficit fiscal? Não é ele que aumenta os impostos? Não é ele que fica com popularidade? Vamos dar luz de graça, vamos dar o pé de meia, vamos dar não sei o quê, e vale gás, e vale isso, e vale aquilo. Acha que isso não tem um custo? É óbvio que tem um custo. Nada é de graça. Esse assunto, o SUS é de graça. Não, você recolhe imposto sobre isso. Então, quanto mais o governo anuncia populismo, mais ele tem que taxar. Enquanto mais ele taxa, pior a economia. Que, mais uma vez eu digo, o imposto não é sobre empresa. Lembra aquela brincadeira lá da Janja que falou, não se preocupa, o imposto é para a empresa, é para a Shein, não é para você. Aí o cara entra lá no site, quando vê, está lá para ele pagar o imposto. Ora, o imposto é sempre sobre a sociedade. É quem consome que paga o imposto. E, como sempre, aquela retórica de colocar a culpa num agente externo. Essa narrativa, a princípio, pode ser até politicamente conveniente. Mas como ela não se sustenta e a longo prazo ela vai piorando, e com isso ela desvia o foco do governo de olhar para o problema. E, além de tudo, ela cria uma divisão política e divisão de pessoas na sociedade, o que é muito ruim. A gente está vendo cada vez mais o governo aumentar aquele discurso de nós contra eles. A politização está piorando a situação do país. E olha, quando você divide a sociedade, ela começa a ficar ingovernável. Então começa a haver vários atritos, vários problemas, e a economia não gosta disso. Dinheiro gosta de segurança, dinheiro não gosta de conflito. Sabe o que vai acabar acontecendo? É o que já está havendo: fuga de capital do país, fuga de grandes cérebros do país, fuga de pessoas do país. E são fugas que simplesmente mantêm a economia funcionando. Isso tudo indica que a situação do Brasil para frente não vai ser salutar. O que nós podemos concluir disso é que, na realidade, o Manteiga está reclamando aquilo que o governo, mal ou bem, vem falando há muito tempo. O governo não está conseguindo lidar com as críticas da sociedade. E veio aí o STF, que tem lá aquela parceria, aquela tabelinha boa, querendo simplesmente pegar as redes sociais e bloquear. Isso é o quê? Censura. Não teve lá a nossa ministra Carmen Lúcia, que nos chamou de 213 milhões de ditadores? E eles são o quê? Dizendo que a gente não pode falar, que certas coisas a gente não vai poder dizer. Então, na realidade, o que essa matéria tenta fazer, ao meu entender, é simplesmente jogar confete ali para aquela galera, para aquela trupe, aquele pessoal ali da extrema esquerda que gosta de escutar sobre isso e tentar manter uma popularidade para o governo. Mas, infelizmente, a realidade não é essa, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer uma sugestão, uma crítica, um comentário, coloca aqui embaixo. Eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.